Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 3 até o versículo de número 9. Hoje nós vamos falar sobre um coração cheio diante de Deus, um coração cheio de esperança, e é o que nós precisamos neste momento de angústia, momento de tantas indecisões, de tantos infortúnios, de tantas notícias que muitas vezes nos entristece, mas nós temos que recorrer à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá esperança, é a palavra de Deus que é a nossa bússola, é ela que nos dá direção. Então eu quero compartilhar com você essa palavra, para que nós possamos encher o nosso coração de esperança. Nós não podemos muitas vezes encher o nosso coração com aquilo que nós estamos vendo através da mídia, através das informações, que muitas vezes algumas são verdadeiras, outras não, e isso vai alimentando o nosso coração, vai alimentando a nossa alma, e nós nos vamos ficando satisfeitos, né? Agora, no entanto, quando nós nos alimentamos da palavra, a gente enche o nosso coração de coisas boas, que nos alimenta, que nos dá esperança, e é isso que eu quero trazer ao seu coração. O texto diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 3: Bendito o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos resgatou para uma viva esperança. Eu quero que você grave esta palavra, que nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para nos revelar nos últimos tempos. Nisso exaltai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto, amais, no qual não havendo vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, uma alegria que vos encha da sua plena glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma em Cristo Jesus. Amados, do que nós temos enchido o nosso coração nesses últimos dias? Nós estamos vivendo num momento de muitas incertezas que nós muitas vezes não temos nem como defini-las. Há uma incerteza que paira no ar, há uma incerteza que acomete a humanidade, acomete o nosso país, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. A incerteza que muitas vezes nós como homens não temos como dar a resposta, não temos como dar a solução para as pessoas. Muitas vezes as nossas palavras não conseguem encher o coração daquela pessoa, não conseguem encher o coração, a vida de esperança e perspectiva para o futuro. Mas o apóstolo Pedro nos diz que nós que cremos em Deus, ele começa dizendo assim, olha: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança. Essa viva esperança que o apóstolo Pedro vai nos trazer no seu escrito, é essa viva esperança que nós temos que buscar. Mas o que é essa viva esperança? O que é essa viva esperança nesse momento de tantas incertezas? Como nós devemos buscá-la? E como ela encherá o nosso coração? Porque o texto diz que essa viva esperança é trazida a nós mediante a ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que servimos um Deus vivo e não um Deus morto. Um Deus que não está pendurado na parede nem no altar da sua casa, mas é um Deus que está dentro de nós. O próprio Jesus disse: olha, se você confessar a mim como Senhor da tua vida, eu e o Pai desceremos do céu e habitaremos em você. Você será a morada de Deus. Essa é a viva esperança. Caro ouvinte que nos ouve, irmãos que estão nos ouvindo, olha, nós não temos que nos desesperar nesse momento. Não podemos ficar desesperançosos, mas cheio de esperança, com um coração cheio. Um coração cheio, a Bíblia diz que formoseia o rosto. O coração cheio nos dá esperança para a vida. Agora, nós precisamos saber do que nós estamos enchendo o nosso coração. O que está alimentando o nosso coração? O que está habitando em nós que possa nos dar esperança viva, um coração cheio? A palavra de Deus aqui nos ensina que essa esperança viva, que esse coração vivo é o próprio Cristo. Nós precisamos nos voltar para Ele. É momento que nós estamos precisando agora, é nos voltar para Cristo. De que maneira? Lendo a sua palavra, orando a Ele, buscando a sua presença, para que possamos encher o nosso coração dessa viva esperança. Lembrando que Jesus é o Pai amoroso, que aquele que o busca, encontra. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, lá em Mateus, no capítulo 7, vamos ler esse texto. Mateus 7, os versículos 7 até o versículo 9, revela a característica desse Pai amoroso, dessa nossa esperança viva, que conhece a nossa dor, que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas limitações, pois, no entanto, Ele se tornou homem, habitou entre nós, Ele viveu entre nós. Nós não estamos falando de um Deus que não conhece a nossa solicitude, não conhece as nossas dores, não conhece as nossas decepções e as nossas desesperanças. Nós conhecemos o nosso Deus, é o Deus que conhece todas as nossas fragilidades. Então Ele vai escrever em Mateus 7, do versículo 7 ao 9, olha o que Ele vai dizer para nós, olha: pedi e dar-se-vos-á. Olha como ele começa o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e a quem bater, abrir-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, veja aqui, que se porventura o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhes pedirem. É essa a esperança que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos um Jesus Cristo que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. O texto que nós lemos de Pedro está dizendo assim: olha, a nossa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é em Cristo ressurreto, esse Pai amoroso que sofreu, que sentiu a minha dor, que sentiu a sua dor, que sentiu e sabe e conhece as nossas fragilidades. Nós estamos vivendo num momento de fragilidade, um momento em que a humanidade não sabe o que fazer, as autoridades não sabem o que fazer, elas não têm uma resposta, de solução para o problema que nós estamos enfrentando. São apenas medidas paliativas que nós estamos vendo sendo desenvolvida, e não tem realmente outra coisa para fazer. É algo que veio e nos tirou o chão. Mas eu quero que você não perca a esperança. A minha palavra para você nesta noite é essa: encha o seu coração de esperança. Esperança em Jesus Cristo ressurreto, esperança no Filho de Deus que morreu e ressuscitou.
E Ele é esse Pai amoroso, é esse Pai que, se você bater na porta, ela vai se abrir. Se você pedir, Ele vai te dar. E Ele é um Pai que conhece as nossas fragilidades. A Bíblia diz que, como um pai, se o filho lhe pedir peixe, ele não dará uma serpente, se lhe pedir pão, ele não dará pedra. E aí Jesus conclui: se vós que sois maus, porque todo ser humano, ele tem na sua essência a maldade. Todo ser humano, por mais tenro que ele seja, por mais sincero que ele seja, ele luta contra a maldade. E Jesus vai olhar para a humanidade e dizer: os homens são maus. E Ele está dizendo: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vos dará aquilo que vocês pedem. Então nós estamos vivendo nesse momento que nós podemos recorrer a esse Pai amoroso, a esse Pai que morreu, mas ressuscitou. Essa é a nossa esperança. É o Pai que, se você pede pão, Ele não te dará uma pedra. Se você pede peixe, Ele não lhe dará uma serpente. É diferente do homem ganancioso, do homem que tira vantagem em tudo, não é? Nós estamos vivendo num momento que as pessoas estão tirando vantagem da situação que nós estamos vivendo. Hoje, se você vai comprar um objeto, e esse objeto que valia R$50, ele está valendo 200. Hoje mesmo eu vi uma frase de uma pessoa reclamando, né, que foi ao mercado semana passada e o óleo custava R$2,90. E ele foi comprar o óleo essa semana, o óleo está custando R$5,60. Então veja, nós estamos vivendo um momento que o ser humano, ele tira vantagem desse momento de fragilidade da humanidade. É o pai maldoso que, quando o filho pede pão, ele dá uma pedra. É o pai maldoso que, quando o filho pede peixe, ele dá uma serpente. É o pai maldoso que, por causa dessa enfermidade, por causa dessa pandemia, está tirando proveito para si. Não é isso? A gente vê nas mídias sociais, a gente vê na televisão, quantos homens que poderiam estar sendo usados para serem bons pais, para serem bons homens, para serem pais que dão pão para os filhos, que dá peixe para o filho. Não é o que dá pedra, não é o que dá serpente, mas ele, por causa da ganância, muitas vezes está tirando o dinheiro que seria destinado a famílias que estão sofrendo pela Covid, que sofreram mortes, enfim, tanto sofrimento, tanta perda, gente desempregado, empresas quebrando, o colapso financeiro, tudo isso nós estamos vendo. Mas o homem está lá como um pai maldoso, para tirar até a última gota daquele homem, daquela mulher, daquela criança, daquela família. Ele não tem misericórdia. Por quê? Porque ele é um pai maldoso. É o pai que ao filho pede pão, ele dá uma pedra. Ao filho pede peixe, ele dá uma serpente. Mas Pedro está dizendo para nós na sua carta que nós não podemos perder a esperança. Então eu quero convidar você, amigo ouvinte, irmão que está nos ouvindo agora, a ter esperança, a rever o conceito de esperança. E Pedro vai nos dizer que essa esperança é uma esperança viva, não é uma esperança morta. Ele diz assim, a viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos que manter essa esperança viva nos momentos bons? Não, é nos momentos de adversidade, é no momento de luta, é no problema de adversidade que nos cerca em todos os lados. Pedro vai dizer assim, para vocês foram salvos, vocês foram guardados para viver uma esperança profunda, essa esperança que ela é inacessível, é uma esperança que está no céu, é uma esperança guardada para os filhos de Deus que crê nele, mediante a fé, uma fé viva, uma fé pungente, essa fé que, mesmo ela sendo provada no fogo, por várias provações, ela não vai se sucumbir, ela não vai desaparecer, ela vai permanecer firme. Por quê? Porque nós temos um Pai que, quando nós pedimos pão, Ele não nos dá pedra. Quando nós pedimos peixe, Ele não nos dá uma serpente.
é um Pai amoroso, que olha para nós, e mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós somos pecadores, mesmo que nós temos falhado com Ele, Ele não falha com você, Ele não falha comigo. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. Então eu quero que você encha o seu coração dessa esperança. Não está tudo perdido, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Não está tudo perdido, nós temos esperança viva. Nós podemos encher o nosso coração dessa esperança. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 5, ele vai nos dizer que essa esperança, ela é a pessoa de Cristo em nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui o versículo de número 2. Paulo dizendo assim, porque por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações. Nos gloriemos, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha aí. Ora, a esperança não é confundida. Por quê? Porque ela vem do amor de Deus, que é derramado sobre o nosso coração. Amados, Deus nos ama, e o amor de Deus não é por conta-gota, não é por gotinha. Não, o amor de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é derramado sobre nós. Mesmo que nós passamos por tribulações, mesmo que nós passamos por momentos difíceis, nós não podemos perder a esperança, essa esperança viva, que nos fortalece, que nos coloca de pé. É bem verdade que muitas vezes as situações são adversas, é bem verdade que muitas vezes as situações tentam nos roubar essa esperança, mas eu quero convidar você a encher o seu coração, que você tem um Pai amoroso, um Pai que quando você pede pão, Ele não te dá uma pedra, um Pai que quando você pede peixe, Ele não te dá uma serpente. É essa esperança que você tem que encher o seu coração. É essa esperança que vai fazer nós triunfarmos nesse momento difícil que estamos vivendo. É essa esperança que nós encheremos o nosso coração, porque a tribulação, o que é a tribulação? É um momento, é uma adversidade, que o apóstolo Paulo está dizendo que essa tribulação, ela produz em nós perseverança, e essa perseverança produz em nós a experiência, e a experiência, a esperança. E por que temos essa esperança? Porque temos a plena convicção de que o amor de Deus não é um contra-gota pingado sobre nós. Nós não recebemos pequenas gotinhas do amor de Deus, nós recebemos um balde derramado desse amor. O apóstolo Paulo diz assim, ora, aquele que não confunde, aquele a qual o seu amor, que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. O apóstolo Paulo ainda continua no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim, regozijai-vos no que? Na esperança. Eu tenho que me regozijar. O que é regozijar? É mais do que alegre. Mas como? Eu estou passando um momento difícil, nós estamos presenciando um momento difícil. Olha que momento difícil agora. Nós estamos podendo estar na casa de Deus, podendo adentrar o templo, podendo adorar a Deus, e agora, por bem de cada um de nós, nós estamos tomando a atitude de não estarmos reunidos, mas estarmos em casa adorando a Deus. Não podemos perder a esperança. Como vamos fazer? Vamos chorar? Vamos ficar tristes? Não, vamos regozijar, vamos nos alegrar mesmo no momento em que estamos passando por esse momento, esse terremoto, essa dificuldade, lembrando que a esperança que temos é uma esperança viva. E qual é a esperança que eu tenho que encher meu coração? Que eu tenho um Pai amoroso, que derrama o seu amor sobre mim, e o amor dele é grande,
é muito mais do que você possa imaginar. Mesmo que você não seja um filho assim muito bom, mesmo que você não seja esse filho que Ele gostaria que você fosse, eu quero dizer para você que Ele te ama do mesmo jeito, e Ele derrama o amor dele sobre você. E se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra, e se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma serpente, porque Ele sabe muito bem o que você precisa. É esse Pai. Então por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui: regozijai-vos nessa esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança no homem, não é uma esperança no projeto falido do homem, não é uma esperança nos projetos humanos que são fadados ao tempo e à própria existência do ser humano. Não, nós estamos falando de uma esperança viva na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. É essa esperança. Nós sede paciente. Por quê? Porque se eu regozijo na adversidade, eu aumento em esperança. E se eu aumento em esperança, eu tenho paciência em que momento? Na hora da tribulação, na hora da luta. E qual é o segredo para vencer a luta? Paulo está dizendo: na oração. É momento de nós orarmos, é momento da gente pedir. Não foi o que Jesus disse lá em Mateus? Batei na porta. Bater na porta é a oração. Batei na porta e ela vai se abrir. Bata na porta e a porta vai se abrir. Agora você não pode bater uma batidinha, não, você tem que persistir. É essa a esperança nossa. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando. E olha, e essa nossa oração e essa perseverança nos leva ao milagre de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 15:13, olha: e o Deus da esperança. Não é uma esperança nossa, é uma esperança de Deus. É o próprio Deus que é a esperança. E Ele está dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Amados, nós estamos vivendo um dia difícil, mas nós podemos nos alegrar na dificuldade. Você pode se alegrar na dificuldade, você pode se alegrar em meio a essa pandemia que estamos vivendo, nesse isolamento, nesse momento que somos convidados a ficar em casa, ficar guardado em casa. Você não tem que se entristecer, tenha gozo, tenha paz. Por quê? Porque o texto diz assim, olha: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Você precisa crer que Deus está no controle. Você precisa crer que Deus é a nossa esperança. Você precisa crer que Deus está operando um milagre agora, aí na sua casa. Você precisa crer que Deus está abrindo a porta que está fechada. Você precisa crer que Deus está curando você dessa enfermidade. Eu preciso crer que Deus vai guardar a minha casa, minha família, vai guardar você, sua família, de que essa enfermidade não chegue na sua tenda, não chegue na sua casa. É essa a minha esperança. E se ela chegar, pastor, mesmo assim nós vamos glorificar, mesmo assim. Por quê? Porque nós temos uma esperança viva, uma esperança solidificada em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Então eu quero convidar você, nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor, e logo após esse louvor eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus aumente o seu desejo de confiar mais em Deus. Eu quero orar por você para que você encha o seu coração de uma esperança viva e não de uma esperança morta, de uma esperança que te faça resplandecer e você crê, como o apóstolo Paulo diz, olha: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos, aonde? De esperança, ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Então eu quero declarar para você, meu irmão, minha irmã, que você vai ser cheia do Espírito Santo, que você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai alcançar de Deus o favor dele, a graça de Deus na sua casa, e você vai viver essa viva esperança na sua família, na sua casa, entre os seus queridos, entre aqueles que você ama, porque você tem um Pai amoroso, um Pai que sabe o que você precisa. E quando você pede pão, Ele não te dá uma pedra, e quando você pede peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Abrace esse Pai agora. Louvemos a Deus. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Amém?
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Muito bem, queridos irmãos, nós queremos agradecer a cada um de vocês, a você que pediu oração. Olha, nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós, um Pai que, quando a gente pede socorro a Ele, Ele está de braços abertos a nos receber e a estender a sua mão e nos abençoar. Eu quero pedir a Deus que esse Pai amoroso, esse bondoso Deus, possa adentrar a sua vida, a sua casa, e você possa ter um encontro real com Ele. E você que serve a Ele, não serve a Ele de qualquer maneira, sirva a Ele com inteireza de coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, porque esse Pai, quando você pede pão, Ele não vai te dar uma pedra. Aleluia. E quando você tiver fome e pedir um peixe, Ele não vai te dar uma serpente. O que você tem feito para esse Pai? É essa a esperança que você tem vivido? Que você possa viver essa viva esperança e o Senhor possa abençoar você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Eu quero orar por todos os internautas, todos que pediram oração. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. Pai querido, nós oramos agora e apresentamos, Senhor, a Ti cada irmão, cada irmã que esteve, Senhor, conosco neste culto, Te adorando, Senhor. Eu apresento cada um, Senhor. Oro sobre a vida de todos eles, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer. Eu oro, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, para que nós possamos viver esta viva esperança, Senhor. A viva esperança de que nós temos um Pai amoroso, que tem derramado o amor dele sobre nós, que tem derramado de forma abundante, Senhor. Que mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, nós possamos, ó Pai, alcançar o melhor de Deus para nós. Pai, que o Senhor nos ajude, pois assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Lembrando você que domingo nós estaremos aqui com um culto abençoado, amém? Às 19h30, domingo é um pouquinho mais cedo, às 19h30, um culto abençoado na sua vida. E domingo, escola bíblica dominical pela manhã. Nós teremos escola bíblica, ela será online, mas será transmitida aqui também pelos canais da nossa igreja no Facebook, amém? Estaremos aqui ministrando a palavra e juntos louvando a Deus, amém? Que Deus abençoe você. Lembrando também que não haverá o ensaio do coral quinta-feira, está suspenso.
Também está suspenso cultos nas congregações, viu? Nós não teremos culto no Alvorada, não teremos culto na congregação do bairro São João, Betel, e também não teremos culto na congregação Paraíso, tá bom? Está suspenso os cultos por um período, enquanto nós aguardamos aí uma posição mais clara e mais favorável a esse momento que estamos vivendo junto à Secretaria de Saúde, amém? Quando isso vai passar, logo passa, e a gente vai poder estarmos juntos novamente, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E nós vamos terminando aqui dizendo para você que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ouvir agora, terminando esta live, um louvor, e você vai glorificando a Deus conosco aí. Que Deus abençoe você e a sua casa.